seja o nome do Senhor. Nós estamos aqui tão abençoados na presença de Deus, louvando e bendizendo nesta tarde o nosso Deus. E a presença do Espírito de Deus é tão preciosa e consoladora nos nossos corações. Mas está-me lembrando aqui que há algumas pessoas que não podem estar aqui e não têm este ambiente ao seu redor, não estão dentro deste movimento do Espírito que está aqui. E nós, nesta tarde, podemos também orar por eles para que o Espírito de Deus vá tocar as suas vidas e vá os confortar no lugar onde eles estão. Estou-me lembrando o pastor José Pina, estou-me lembrando a irmã Maria Pina e família. Estou-me lembrando do irmão Diolindo, também que está hospitalizado e que também não pode estar aqui a desfrutar deste ambiente. Mas nós devemos desejar que todos sejam abençoados pelo Senhor, verdade? Aleluia. E talvez os irmãos se lembrem de mais alguém. Há mais alguém, o Paulo Jorge, a Suzel, que também estão lá. Verdade que eles estão ouvindo e estão participando, não é verdade? Mas não é a mesma coisa que estar aqui. Vamos orar também para que Deus abençoe. Glória a Deus. Mais algum irmão que os irmãos se lembrem que não esteja aqui, que nós possamos orar por ele? Parece-me que faltam algumas pessoas aqui nesta tarde. Tamisa e o Nataniel lá na Islândia, em Reykjavik. Vamos orar por eles também. Quem sabe se eles não estão lá a ver-nos, porque o horário não é muito diferente lá, o fuso horário daqui. Então vamos também orar para que Deus abençoe e os guarde ali e eles possam prosperar espiritualmente e também em outras áreas da vida. Graças a Deus. Alguém mais que possamos orar nesta tarde? Irmã? Irmã Angelina. Amém. Vamos orar pela irmã Angelina. Mais alguém? Manuela também. Vamos orar por ela. O irmão Salvador também. Precisa de ser salvo daquela. Amém. Glória a Deus. Mas vamos orar pelo irmão. Glória a Deus. Aleluia. Também algum irmão que está com algum problema, alguma situação difícil, que deseja que oremos para que Deus o ajude numa situação difícil que seja a passar. Há uma irmã ali com a mão levantada, está outra irmã aqui. Não vale a pena dizer o que é, Deus sabe o que é, mas fique com a sua mão levantada enquanto estamos orando. E não esqueça de orar ao Senhor também. Deus é bom, Deus quer nos ajudar a abençoar em todas as circunstâncias, em todos os momentos. Deus quer abençoar a sua igreja. E a oração pode muito nos seus efeitos. A oração da igreja, a oração do próprio. Acredite na sua oração. Acredite que Deus ouve a sua oração no meio da sua aflição, no meio do seu problema, no meio do seu desafio que tem na sua fé. Então, acredite em Deus. Não sei se alguém está aqui que não tenha ainda recebido um bem-vindo aqui no nosso meio. Vejo aqui uma família, ainda não receberam o bem-vindo. Então queremos dar um bem-vindo para vós, Deus abençoe. E quem mais? Temos ali o Filipe também, que está aqui agora, vai tratar das coisas relacionadas com o seu casamento. Então queremos dar um bem-vindo também. Mas quero dizer aos irmãos que depois ele do casamento não irá voltar para a Madeira mais, portanto a nossa oração por ele na Madeira e a nossa contribuição para ele na Madeira não vai ter continuidade, não é verdade? Então oremos para que Deus abençoe e dirija a vida do Filipe e acreditamos que Deus está no controle de tudo e vai abençoá-lo. Glória seja dada ao nome do Senhor. Não vou dizer mais nenhum pormenor, dar mais nenhuma informação. No tempo certo poderei dar mais alguma informação sobre ele e sobre a situação dele. E assim vamos orar por ele também, nesta tarde, para que Deus abençoe e o dirija em tudo, para a glória do nome do Senhor. Aleluia. Louvado seja Deus. Levantemos nossas mãos. Os irmãos que estavam com esse problema, essa necessidade, vamos orar para que Deus abençoe de maneira poderosa. E vamos orar pelas nossas visitas para que saiam daqui com a sua vida renovada também e abençoada pelo Senhor.
Deus é grande, Deus é poderoso, Deus está no nosso meio. Deus quer abençoar cada coração, cada vida e fazer-nos sair daqui com a vitória da fé na nossa mão. Amém. Glória. Quantos querem sair daqui com a vitória da fé? Isto é, pela fé agarrar a vitória e caminhar na vitória mediante a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Levante sua mão e ora ao Senhor nesta hora. Querido Pai, nós oramos, nós agradecemos, nós bendizemos o Teu nome. Nós louvamos, Senhor, por toda a bênção, por toda a maravilha, Senhor, por toda a boa dádiva que nos tens dado, especialmente a salvação, o dom da vida eterna, a esperança que nós temos, Senhor, e a Tua bênção, o dom do Espírito Santo que veio habitar em nós, que está em nós, que é um dom tão precioso nas nossas vidas. Neste dia, Senhor, cada um seja abençoado com este dom, Senhor, sendo ativado no seu coração de maneira poderosa, em nome do Senhor Jesus Cristo. Os irmãos estão passando por situações de tribulação, Senhor. Deus, toca agora, Senhor, e dá vitória no nome do Senhor Jesus Cristo. Oramos também por aqueles irmãos que não podem estar aqui neste dia, Senhor. Nós oramos por aqueles que estão enfermos ou por outras razões não têm a possibilidade de estar neste ambiente de oração, de louvor e de ouvir a Tua palavra, Senhor. Deus, sei com eles também, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós oramos, abençoa as nossas visitas, Senhor, no nome de Jesus Cristo, e, Senhor, seus corações sejam, ó Senhor, renovados na Tua presença. Abençoa o Filipe também, Senhor, o seu presente, o seu casamento, o seu futuro, Senhor, está nas Tuas mãos. Nós Te agradecemos, Senhor, e encomendamos a Tua graça para a glória do Teu grande e maravilhoso nome. Muito obrigado por tudo, Senhor. Obrigado pela Tua presença, pela Tua graça, pelo Teu poder sobre nós, Senhor. Nós Te agradecemos em nome do Senhor Jesus e para a Tua honra e Tua glória. Amém, aleluia. Os irmãos podem se assentar e vamos continuar. O grupo Maranata vai louvar o Senhor com um hino ainda e vamos continuar a servir ao Senhor nesta tarde com alegria, claro. Saudamos a todos com a paz do Senhor, amém? Eu estava ali a pensar agora embaixo que ainda bem que tem um povo que canta, não é? É tão bom, apesar de tanta coisa, tantos problemas, tanta coisa, e há um povo que canta, apesar de tudo. E isto é tão bom, é tão agradável, e saber que Deus está no controle de tudo, saber que temos um Deus que podemos confiar, que Ele é a nossa rocha, isto é fabuloso. Ó Senhor Jesus, atende minha oração. Necessito sim da Tua poderosa mão. E quando a alma está batida, busco sempre aquela rocha que é mais forte que eu. Que é mais forte que eu, pois tem sido amigo para mim e um consolo em cada aflição. E quando a alma está batida, busco sempre aquela rocha que é mais forte que eu, que é mais forte que eu.
Jesus, atende minha oração. Necessito sim da tua poderosa mão. E quando a alma está batida, busco sempre aquela rocha que é mais forte que eu, que é mais forte que eu. Ó Senhor Jesus, atende minha oração. Necessito sim da tua poderosa mão. E quando a alma está batida, busco sempre aquela rocha que é mais forte que eu, que é mais forte que eu. Quando a alma está batida, busco sempre aquela rocha que é mais forte que eu, que é mais forte que eu. Amém. Amém. Vamos cantar um hino nesta tarde e ao mesmo tempo contribuir com as nossas ofertas. Vamos cantar o hino número 86. Amém. Eu estou satisfeito com Cristo. Estamos, não estamos, irmãos? Deus tem sido bom para nós, tem sido maravilhoso para nós. Aleluia. Então vamos louvá-lo ao mesmo tempo que contribuímos com as nossas ofertas. Oh, estou satisfeito com Cristo, porque Ele a minha alma salvou. E sobre o madeiro sofrendo, o seu grande amor revelou. Oh, estou satisfeito com Cristo, confesso por meu Salvador. Embora de nada ser digno, desfruto do seu grande amor. Oh, estou satisfeito com Cristo, de triste tornei-me feliz, ouvindo o seu santo evangelho e crendo no que Ele me diz. Oh, estou satisfeito com Cristo, confesso por meu Salvador. Embora de nada ser digno, desfruto do seu grande amor. Oh, estou satisfeito com Cristo e sei que vai logo voltar. Virá com poder glorioso a fim de seu povo levar. Oh, estou satisfeito com Cristo, confesso por meu Salvador. Embora de nada ser digno, desfruto do seu grande amor. Vamos cantar desde o início. O hino é bem curto e ao mesmo tempo continuamos a contribuir. Amém? Oh, estou satisfeito com Cristo, porque Ele a minha alma salvou. E sobre o madeiro sofrendo, o seu grande amor revelou. Oh, estou satisfeito com Cristo, confesso por meu Salvador. Embora de nada ser
estou satisfeito com Cristo, de triste tornei-me feliz, ouvindo o seu santo evangelho e crendo no que ele me diz. Oh, estou satisfeito com Cristo, confesso por meu Salvador, embora de nada ser digno, desfruto do seu grande amor. Oh, estou satisfeito com Cristo e sei que vai logo voltar, virá com poder glorioso, a fim de seu povo levar. Oh, estou satisfeito com Cristo, confesso por meu Salvador, embora de nada ser digno, desfruto do seu grande amor. Amém. Nos sentarmos, eu estava aqui sentindo necessidade de nós fazermos uma oração por milhares de pessoas que estão aí fora que não conhecem o Evangelho. E nós, a igreja está reunida aqui, não deve ficar satisfeita apenas pelo número que está aqui, mas deve levantar os seus olhos e olhar. Se nós começarmos a pensar, dentro deste centro comercial que está aqui, deve estar aqui umas centenas ou não sei se milhares de pessoas, ali mais no outro centro, nos outros lugares onde há coisas para comer, beber e coisas para o corpo, estão muitas pessoas andando por aí. E quem sabe outras pessoas em casa e os milhares que há nesta cidade que não conhecem o Senhor Jesus Cristo. Os irmãos querem levantar as suas mãos para o céu e interceder. Nós somos o sacerdócio real e o sacerdócio é para interceder diante de Deus em favor dos homens. E nós devemos fazer isso agora em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Ore a Deus pelos milhares que estão aí fora, que precisam ser salvos, precisam ser trazidos para a presença de Deus, precisam conhecer o amor de Cristo, precisam conhecer a sua bondade, a obra que Ele realizou no Calvário, a sua morte para nos resgatar para Deus e dar uma felicidade eterna. Senhor Deus, que, Senhor, o Teu Espírito Santo se mova nesta cidade, Senhor, e possa, Senhor, ajudar pessoas, Senhor, fazer sentir sede e fome de Ti e te inclinar os seus corações para ouvir a Tua palavra, para ouvir ao encontro, Senhor, onde há solução para eles, Senhor, em nome de Jesus. Tem misericórdia desta cidade, Senhor, tem misericórdia das pessoas que vivem nesta cidade, Senhor, pessoas com desespero no coração, pessoas, Senhor, muitas delas viciadas, pessoas, Senhor, oprimidas pelo inimigo, pessoas que vivem, Senhor, doentes, Senhor, escravizadas por sofrimento, Senhor. Deus, opera no nome de Jesus e liberta, Senhor, gente nesta cidade, pessoas que Tu amas, porque Jesus morreu, já deu a sua vida, e eles precisam saber isso, precisam conhecer a bênção da salvação nas suas vidas, em nome do Senhor Jesus, incluindo familiares dos filhos Teus, Senhor. Traze-os, Senhor, para a glória do Teu nome, Senhor, que esta casa se encha, esta casa, Senhor, tenha, Senhor, pouco espaço para, ó Senhor, a multidão de pessoas, Senhor, que o Senhor pode trazer, pode tocar, pode libertar, pode salvar, pode, Senhor, mudar para a glória do Seu nome, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós oramos, Pai. Amém, 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 aleluia, aleluia, aleluia. Podemos ficar assentados? Graças a Deus, Jesus é bom, é maravilhoso, já nos tem abençoado aqui nesta tarde. Podemos dizer que estamos abençoados no Senhor, aleluia, porque Ele já nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus, e por isso nós estamos abençoados, mas tal como, é bom sempre explicar isto, tal como Deus tinha dado aquela terra de Canaã a Abraão, e ele percorreu a terra de norte a sul, de leste a oeste, e ele passeou por toda aquela terra, andou por ali, pisou toda a terra, e diz: tudo que pisar a planta do vosso pé vos tem dado a ti, a tua descendência. Contudo, a terra estava dada, e Deus trouxe o povo para lá. A terra era deles,
mas teve que lutar para receber a bênção da terra. Amém? Não pôde cruzar os braços. Havia inimigos que queriam impedir a bênção. Assim nós estamos abençoados em Cristo, com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Mas a igreja tem que subir e se apoderar das bênçãos que Deus já nos deu. Pela fé, tem que subir, tem que elevar os seus olhos, tem que se agarrar às promessas e tem que lutar por elas para alcançá-las, fazer delas suas e vivê-las pela fé. Glória seja dada ao nome do Senhor. Graças a Deus. E é esse ponto que a fé, que nesta tarde nós vamos meditar um pouco. O justo pela sua fé viverá. Os irmãos podem dizer comigo, o justo pela sua fé viverá. Amém. Conhecemos muito bem um versículo da Bíblia que diz, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Amém. Então é necessário que busquemos ao Senhor e Ele vai galardoar o nosso trabalho de busca. Ele não ficará infrutífero, Ele não ficará sem recompensa. Deus abençoará todos aqueles que se empenharem em buscá-lo, pela fé, acreditar nele, que Ele existe, sem o ver, sem o apalpar com as mãos. Ele existe e é galardoador daqueles que o buscam. Graças a Deus. Nós vamos abrir no livro de Abacuque. Profeta Abacuque. E vamos ler no capítulo 2, versículo 1 a 4. Este livro é um livro extraordinário. É um livro que fala do estado de corrupção da nação de Israel, fala daquilo que Deus vai fazer para trazer juízo, porque não se emendam e não mudam de vida, não mudam de comportamento, e vai usar uma nação muito mais ímpia do que eles, para trazer juízo sobre eles. E o profeta diz, como é? Uma gente corrupta, uma gente vil, e são eles que vão ser como que a vara de Deus sobre nós. Mas Deus usou. Só que Deus depois preveniu logo e mostrou ao profeta o que é que iria fazer a essa nação, que iria ser a vara de Deus para corrigir a nação de Israel. Deus é justo. A Bíblia fala de uma coisa que nós às vezes não compreendemos, que o juízo começa pela casa de Deus. O juízo começa pela casa de Deus. Deus exige mais de nós do que aqueles que estão lá fora. Amém? Exige ou não? Os irmãos não estão bem certos disso? Deus exige mais de nós do que os outros que estão lá fora. Porque nós conhecemos o caminho, conhecemos a bondade, conhecemos o amor de Deus, conhecemos a graça de Deus, conhecemos os caminhos de Deus, conhecemos a palavra de Deus, conhecemos as promessas de Deus, conhecemos a obra que Jesus realizou por nós, conhecemos o que é a salvação e o perdão dos nossos pecados. Então, meus irmãos, Deus tem que, naturalmente e com justiça, exigir um pouco mais de nós do que os de lá de fora. Amém? Mas, muitas vezes a igreja no passado, e Pedro, a primeira carta de Pedro, fala de uma dura prova que a igreja estava passando de perseguição, e uma prova que parecia uma coisa estranha que lhe acontecia, parece que tudo lhe corria mal, tudo caía em cima, era perseguição por todo o lado, eram os imperadores, eram os governadores locais, todos perseguiam a igreja, e a igreja estava debaixo de uma pressão feroz do inimigo e dos seres humanos. E então ele está dizendo, o juízo começa pela casa de Deus. Deus permite a perseguição à igreja, e a igreja é apertada, e a igreja sofre, e a igreja aguenta o sofrimento, mas Deus vai tratar com os outros que vão dar-te o sofrimento. Deus terá juízo sobre eles que estão a apertá-los com o sofrimento. Sim, Deus é justo. E se o justo apenas se salva, onde acabará o ímpio e o pecador? Sim, vai haver justiça para todos. Deus é justo para conosco, mas Deus é justo com os ímpios também. E aqueles que oprimem os justos irão sofrer também a sua penalidade. Assim aconteceu com Israel. Vamos ler do versículo 1
até o versículo 4 do capítulo 2 do profeta Abacuque. Sobre a minha guarda estarei, e sobre a fortaleza me apresentarei e vigiarei, para ver o que fala comigo, e o que eu responderei quando eu for arguido. Então o Senhor me respondeu e disse: escreve a visão e torna-a bem legível sobre tábuas, para que a possa ler o que correndo passa, porque a visão é ainda para o tempo determinado, e até ao fim falará, e não mentirá. Se tardar, espera-o, porque certamente virá e não tardará. Eis que a sua alma se incha, não é reta nele, mas o justo, pela sua fé, viverá. Leia comigo em voz alta a última parte do versículo 4. Mas o justo, pela sua fé, viverá. Amém. O justo, pela sua fé, viverá. Abacuque foi um profeta que se coloca como mais ou menos contemporâneo de Jeremias. Jeremias foi o profeta que viu a nação de Israel ser levada para o cativeiro. E, portanto, Abacuque estaria ali próximo desse acontecimento, ou ligado com esse acontecimento. Abacuque viu a corrupção da nação de Israel. Abacuque clama e fala do que ele estava vendo cada dia, e implorava a Deus e clamava a Deus para que Deus pudesse intervir naquela situação. E ele diz no versículo 2 do capítulo 1, diz assim: até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Gritarei violência e não salvarás. Por que razão me fazes ver a iniquidade e ver a vexação? Porque a destruição e a violência estão diante de mim, e há também quem suscita contenda e o litígio. Por essa causa a lei se afrouxa e a sentença nunca sai, porque o ímpio cerca o justo e sai o juízo pervertido. Era o que ele via, era a visão dos seus tempos, é o que ele analisava. Ele era profeta, era um homem de Deus, era um homem espiritual, estava ligado com Deus, mas ele não era cego para ver os comportamentos humanos, para ver como a sociedade de então estava vivendo, como o povo de Deus estava vivendo naquele tempo. E por isso ele clamava, mas parecia que não havia resposta, nem havia mudança. Não havia mudança. Então, Deus lhe mostrou uma coisa que iria fazer, que aquele que o ouvisse iria ficar até confuso, não é? No versículo 5 diz: vede entre as nações e olhai e maravilhai-vos e admirai-vos, porque realizo nos vossos dias uma obra que vós não crereis quando vos for contada. Era alguma coisa terrível que Deus iria permitir. Era alguma coisa que ele não estava à espera que acontecesse. E por isso ele se colocou, não é? Depois de ouvir que ele iria usar uma nação, que iria usar alguém ímpio, alguém que tinha uma reputação de corrupção, de idolatria e também de criminalidade, e também de alguém de se apoderar dos despojos das outras nações, e que estava indo com uma violência terrível sobre os outros povos, e que depois viria sobre a nação de Israel também, para a levar em cativeiro. Então ele ficou confuso, ele ficou desesperado. Como é que pode ser usar uma nação ímpia para trazer juízo sobre a nação de Israel? Então ele disse: vou ficar na minha guarda, vou subir à fortaleza e vou ficar de vigia. Eu vou saber o que é que Deus quer fazer com isto, o que é, eu preciso de entender isto. E Deus deu-lhe uma visão, Deus mostrou-lhe o que é que ia fazer, mostrou a nação que iria fazer isso. Essa nação, já agora é bom explicar, porque Deus é um Deus justo, Deus é um Deus justo. E eu estou falando assim de coisas assim graves, os irmãos não ficam muito empolgados com isto, mas às vezes é bom a gente ouvir, porque o que vem a seguir acho que é de muita importância para nós podermos perceber que o nosso Deus não é para andarmos levianamente, nem andarmos brincando nas coisas de Deus. É bom que a gente entenda isto, não é? Porque se não entendermos
de uma forma séria, e se não entendermos de boa mente, vamos entender de outras formas que não são nada agradáveis. E a nação de Israel não queria entender de boa mente, Deus teve que usar uma vara pesada para fazê-los entender os seus caminhos. E mesmo assim não sei se entenderam, e até o dia de hoje parece que não entenderam ainda muito bem. Mas um dia entenderão e verão, e a bênção de Deus descerá sobre eles de maneira abundante e poderosa, porque para isso Jesus morreu e ressuscitou, e morreu por eles também. Glória a Deus. E essa bênção vai ser derramada sobre as suas vidas. Então, o que acontece é que a Assíria foi uma nação que capturou a Israel, as 10 tribos do norte. Deus, os profetas de Deus avisaram Israel, as tribos do norte, chamado Efraim. Então avisaram, e eles dedicavam-se à idolatria, mais idolatria, e não se convertiam, não se emendavam, então não teve mais jeito. Deus permitiu que o Império Assírio, um império terrível, viesse e conquistasse Samaria e toda a capital e toda a nação norte de Israel, e os levasse para o cativeiro e trouxesse outros povos para aquele lugar, e assim se mesclaram e se misturaram com outros povos. Por isso os samaritanos não eram bem vistos no tempo de Jesus, como sabem. A mulher samaritana, os samaritanos não se davam com os judeus por causa dessa mistura que havia. Agora, Judá viu isso. Judá soube disso. Judá estava consciente disso e também não se emendou e continuou nos mesmos caminhos e perverteu os seus caminhos. Então Deus permitiu, primeiro, que Babilônia e Nabucodonosor saísse da sua terra para conquistar as outras nações, mas para dar o pago à Assíria, que tinha capturado Israel, e fazer juízo agora sobre eles também. Assim, Babilônia, Nabucodonosor foi e conquistou a Assíria e a esmagou e guerreou sobre eles e conquistou a Assíria. A Assíria foi a vara de Deus para Israel, norte, mas Deus depois deu-lhe com a vara também. Mas, como Judá e Benjamim não se emendaram, não viram o perigo que estavam caindo, não perceberam a sua situação, antes pelo contrário se corromperam também, foram pelo mesmo caminho, Deus permitiu que o Nabucodonosor viesse e chegasse até Judá e conquistasse Jerusalém e os levasse cativos para a Babilônia. E era isso que ele estava vendo agora. Estava colocando ali com tábuas, com placares, para quem passasse mesmo a correr pudesse ler, pudesse saber o que é que iria acontecer. E ele disse, se tardar um pouco, espero, porque está aí a vir. Não tardará, mas virá mesmo. Virá mesmo. Não há emenda, nem há maneira de contornar isso. E a nação tem que ir para o cativeiro. Então, neste contexto, neste contexto em que ele vê e percebe, ele não entende logo porque é que Deus faz isto com uma nação ímpia. Mas Deus depois lhe mostra que ele irá usar uma nação ímpia para os corrigir. Mas depois essa nação vai receber também o seu pago, pelo seu trato, pela sua conduta e pela sua corrupção e pela sua idolatria. Então, veja o que diz o versículo 8 do capítulo 2. Visto como despojastes a muitas nações, todos os mais povos te despojarão a ti. Veja bem, como tu despojaste, como tu roubaste, como tu conquistaste, como tu subjugaste, como tu maltrataste, te apoderaste das suas riquezas e os levaste cativos, veja, visto como despojaste muitas nações, todos os mais povos te despojarão a ti, por causa do sangue dos homens e da violência para com a terra, a cidade e todos os que habitam nela. Sim, Deus iria então fazer com que aquilo que eles semearam fossem colher também. Esta é uma lei. Alguém sabe que esta lei existe na palavra de Deus? Aquilo que o homem semear, isso também colherá. É sabido isso, não é? Aquilo que o homem semear.
isso também vai colher. E aqui está a ver, a nação da Babilônia, ela viria, ela traria juízo, ela traria correção, ela traria sofrimento para a nação, iria conquistá-los, iria levá-los para a Babilônia, iriam passar por lá 70 anos. Mas Deus já estava dizendo ao profeta que ela também ia ser despojada. Ela também ia sofrer as consequências dos seus atos. Também Deus iria tratá-la com justiça. E assim foi que isso se passou no futuro. Mas esta advertência que está aqui, porque no meio da nação de Israel, no meio daquela corrupção, no meio daquela idolatria, no meio daquelas injustiças praticadas, Deus tinha justos lá no meio. E é isto aqui que está sendo dito, que os justos que estivessem no meio dessa nação, os justos tivessem lá os homens piedosos, os homens tementes a Deus e as mulheres tementes a Deus, que eles teriam de viver desta forma: o justo viverá da fé. Glória a Deus. Eles tinham que acreditar no Deus Todo-Poderoso, que tem o controle das nações, não importa a injustiça que exista na terra. Deus sabe o que está a fazer. Quando há permissão para determinadas coisas que acontecem, quando há caos na economia, quando há caos na moralidade, quando há caos na política, quando há caos de problemas sociais, quando há caos em problemas relacionados com a natureza, Deus sabe porque é que essas coisas estão acontecendo e que são necessárias. Deus sabe quando os homens procuram dominar e governar à sua maneira e fazer as coisas do seu belo modo, sem terem Deus e sacudindo as suas ataduras. Sabe o que é que Deus faz no céu? Quando os homens dizem: sacudamos as suas ataduras, livremos deste justo ou deste Deus. Sabe o que é que Deus faz no céu? Ri-se. Ri-se dessa parvoíce. Ri-se dessa forma louca de proceder, dessa cegueira do ser humano, dessas pessoas que pensam que dominam o mundo, pensam que está tudo nas suas mãos, mas não está, não está. O homem tenta desesperadamente controlar as coisas no mundo, mas não consegue, não tem o controle das coisas no mundo. Deus é que está no controle. A vontade soberana de Deus é que vai imperar desde o princípio até ao fim. E aquilo que Deus tem determinado na sua palavra, é isso que Ele irá fazer. E ninguém o impedirá. Porque a Bíblia diz: operando eu, quem o impedirá? Amém? Os irmãos sabem disso, está escrito em Isaías. Digam comigo: operando eu, quem o impedirá? Outra vez: operando eu, quem o impedirá? Deus está no controle. Deus tem a sua vontade soberana. E Deus também tem a sua vontade permissiva, que permite determinadas coisas que podem não ser do seu agrado, mas que são necessárias. Deus permite. Então, nós vemos que o justo viverá da fé. Viverá da fé num Deus que está sentado no trono, que está no seu templo e que vigia sobre a terra. E que tem uma vontade para ser cumprida. Eu acredito nisso. E sinto-me seguro acreditando nisso. Sinto paz acreditando nisso. Que a vida da igreja, que a minha vida pessoal, que a vida da minha família, que a vida de todo aquele que crê em Deus, e até mesmo dos outros que estão lá fora, ainda estão nas mãos de Deus. E que Deus tem o controle sobre tudo. E eu quero desafiar os irmãos, ou melhor, aconselhar ou encorajar os irmãos a acreditar neste Deus que sabe o que está fazendo. Amém? Deus é sábio, suficiente sábio. Nós poderemos dizer demasiadamente sábio para nós podermos confiar nele. É sábio e é poderoso.
não é só sábio. Sábio é aquela pessoa que está no controle mental de tudo, que nada lhe escapa e sabe o que está fazendo. Está seguro no que está fazendo. Não lhe escapa nada ao seu olhar, ao seu entendimento, à sua sabedoria. E não só é sábio, mas tem o poder para executar tudo o que ele sabe, o que ele está no controle, o que ele entende e que é determinado pelo seu entendimento e pela sua palavra. Então, meus irmãos, ele está no controle de tudo e ele pode realizar a sua obra. Amém? Acreditamos nisto? É bom que acreditemos porque estamos muito mais seguros. Louvado seja o nome do Senhor. No meio deste contexto em que Abacuque está um pouco nesta confusão e vendo uma nação vir para castigar a nação de Israel, Deus lhe dá uma pérola, ou podemos dizer um rubim, ou uma pedra preciosa, brilhante, com uma promessa maravilhosa. É o versículo 14 do capítulo 2. Versículo 14 do capítulo 2. É digno de nós lermos o estado das coisas, a confusão em que o profeta vê, clama, olha, e agora vê uma nação vir para destruir a nação de Israel e levá-la para o cativeiro. E ver que parece que está tudo perdido. Na verdade, no controle de gente corrupta. Mas foi dito, o justo viverá da fé. No meio desta confusão, o versículo 14 é como um brilhante que está aqui. Porque a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Meus irmãos, parece que as trevas é que estavam cobrindo a terra no momento. As trevas. Mas no meio deste caos, no meio desta situação, onde só a fé pode andar por cima, mais ninguém anda por cima senão aquele que crê. Esse é que pode andar por cima, esse é que pode vencer, esse é que pode ver outras coisas, esse é que pode ver outras possibilidades. E foi dado ao profeta a possibilidade de ver a terra se enchendo do conhecimento da glória de Deus, como as águas cobrem o mar. No meio da aflição, no meio das trevas, ele tem esta visão, tem esta revelação, tem esta promessa de Deus que o conhecimento da glória do Senhor vai encher a terra como as águas cobrem o mar. É por isso que eu digo, Deus faz coisas espantosas e no momento mais improvável Deus faz coisas grandiosas. No meio das maiores trevas, da maior escuridão, Deus pode fazer brilhar a maior promessa e fazer brilhar algo glorioso nas nossas mentes que nos vai fazer superar e andar para a frente. Glória a Deus. E aqui o profeta viu, porque a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Outra coisa que Deus mostrou ao profeta foi no último versículo do capítulo 2, versículo 20. O versículo 20 diz assim: mas o Senhor está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Glória a Deus. Meus irmãos, o Senhor nosso Deus, Ele está no templo, no seu templo, Ele está no seu trono, Ele está no seu lugar e não se deixa abalar por nada. Deus não se agita por nada. Deus está no controle de tudo. Está no lugar inacessível à agitação do pecado, à agitação da fraqueza, à agitação do ser humano, às ambições humanas, aos propósitos humanos, às vontades humanas. Deus está acima de tudo isso e no controle de tudo. Deus não se deixa abalar. Deus está executando o seu plano ao longo da história sem se enervar. Deus não se enerva. Nós podemos nos enervar às vezes. Nós podemos nos agitar. Nós podemos ficar assim, quase a tremer, não é?
com a nossa agitação e ansiedade. Deus nunca fica com ansiedade. Acreditam no que eu estou a dizer? Viram alguma vez Jesus com ansiedade, agitado, correndo de um lado para o outro, sem saber o que havia de fazer? Nunca, nunca, nunca. Jesus andava certinho, Jesus andava seguro, Jesus andava no controle das situações. O Pai lhe dava conhecimento e revelação suficiente para ele saber tudo o que andava fazendo. Coisa maravilhosa. Amém? Não houve um homem sobre a terra que vivesse tão seguro, que vivesse com tanta coragem, que tivesse tantos problemas ao seu redor, tivesse tantos inimigos a lutar contra ele, que tivesse na iminência de ter que caminhar conscientemente até ao monte mais terrível de sofrimento, que foi o monte do Calvário. E ele sabia que ia para lá e caminhava com o seu rosto como um seixo, diz a palavra de Deus. O seu rosto ficou como que duro e a sua figura ficou firme. E ele caminhava naquela direção com uma coragem tremenda. Eu fico admirado com ele. Eu fico admirado com a firmeza de Jesus. Eu fico admirado quando ele sobe até Jerusalém, as montanhas desde Jericó, que ele vem lá do norte, e ele começa a subir mais de 20 quilómetros, a subir desde Jericó até Jerusalém. Subir aquelas montanhas, aqueles desertos, aquelas estradas escabrosas, por ali acima, até chegar a Jerusalém. E sabia que nessa semana que ele entrasse lá, ele ia ser morto. Iria ser escarnecido, iria ser rejeitado, iria ser maltratado. Mas eu nunca vi alguém tão seguro, alguém tão determinado, alguém que fosse ao encontro da morte com uma determinação tão grande, uma segurança, e sabendo que ia mesmo acontecer e que ele seria o centro das operações e dos acontecimentos. Mas não vi ninguém tão seguro de coração como ele. Isto é quem sabe o que anda a fazer. Amém. E ele levava no seu coração, quando subia para Jerusalém, quando ele subia aquela cruz, quando ele deu a sua vida ali, estavas tu e estava eu no seu coração, na sua mente, para nos salvar. E por isso ele não virou atrás, ele seguiu adiante. Eu quero que a coragem desse homem esteja no meu coração também, para o servir a cada dia, para fazer a sua vontade, para glorificar o seu nome, para enfrentar as adversidades da vida, para caminhar com ele, venha o que vier, aconteça o que acontecer. Eu quero essa coragem no meu coração. Por isso lhe chamaram, e o nome dele era o leão da tribo de Judá. O leão não tem medo. O leão avança com coragem para todas as situações, mesmo de perigo. E por isso ele caminhou com uma coragem determinante para chegar até ao monte do Calvário e ali derramar todo o seu sangue por nossa causa, para nos salvar. Deus nunca fica nervoso, Deus nunca fica agitado, Deus sabe o que está a fazer, Deus sabe e fez já o que tinha a fazer para nós termos toda a segurança, para nós podermos confiar inteiramente, porque aquele homem Jesus tem que ser uma inspiração de confiança para as nossas vidas, hoje também. Amém, irmãos? Se nós olharmos para Jesus, nós temos que ficar inspirados na fé, na confiança, na determinação, porque Ele nos deu esse exemplo, nos mostrou o que é confiar, o que é determinação e o que é despojar de si mesmo e se dar e caminhar para aquilo que Deus tem determinado para a vida de cada um. Deus tinha determinado uma cruz para ele e Deus tem determinado alguma coisa para a nossa vida também. Para aí nós temos que caminhar com determinação também. E Deus nos ajudará, Deus estará connosco, Deus nos guardará. Porquê? Porque Ele está no controle de tudo. O Senhor está no seu templo, cale-se diante dEle toda a terra. Oh irmãos, quando nós não contemos a nossa língua, toda a nossa vida fica tremida. Mas se nós soubermos conter as nossas palavras, se nós sabermos confiar na palavra de Deus, tudo o que nós dissermos, devemos dizer de acordo com aquilo que Deus diz na sua palavra. Amém? E isso é que é demonstração de fé, isso é que é firmeza.
Deus diz e nós confiamos e nós professamos e nós confessamos essas coisas com a nossa boca. E digam o que disser, venha o que vier, essas palavras de Deus e promessas não saem da nossa boca. E isso é demonstração de fé num Deus que sabe o que diz, o que disse e que tem poder para cumprir a sua palavra. Bendito seja o nome do Senhor. Por isso, quando ele viu a nação de Israel no estado que estava, viu uma nação vir para punir a nação de Israel e os levar para o cativeiro, e foi dito a ele, quando estava de vigia no seu posto, no seu lugar de profeta ou de intercessor diante de Deus, ele ficou ali à espera do que é que Deus lhe iria mostrar. E Deus mostrou-lhe o que é que iria fazer e o que é que aconteceria depois. Mas disse: Abacuque, o justo viverá da fé. Todo justo em Jerusalém, que vai passar por esta tribulação, todo justo em Jerusalém, que vai passar por esta depressão que vai cair, por esta perseguição e por esta chacina que vai acontecer em Jerusalém. O justo que aí estiver e que até forem para o cativeiro, eles terão que viver da fé. Eles terão que confiar em mim. E graças a Deus que nós vimos pérolas preciosas saírem de Jerusalém e irem para a Babilônia. E lá deram um testemunho de fé incrível. Amém? Podemos nomear alguns. Daniel, uma pérola preciosa, que Deus tinha um justo que saiu de Jerusalém e foi para o cativeiro. Mais, Sadraque, Mesaque e Abednego também sofreram provas terríveis na Babilônia, mas eles demonstraram uma fé. O justo viverá da fé. Deus tinha justos naquela nação. Não era só o profeta Abacuque, mas eram os outros também, que eles firmaram-se em Deus, confiaram em Deus nas maiores adversidades da vida. E eles confiaram nele e Deus os ajudou, Deus os libertou, Deus os livrou da boca dos leões, Deus os livrou do fogo ardente, aquecido 7 vezes mais. E eles andaram passeando lá dentro, no convívio com um quarto homem. Aleluia! Eu quero andar com esse quarto homem a cada dia. Porque na tribulação, no fogo, quando arde, ele só faz que o fogo queime as ataduras que os ímpios e os incrédulos colocam à nossa volta para nos amarrar e prender. Ele chega ali e deixa o fogo queimar as ataduras, mas a nós nos livra e nos faz andar como que numa casa com ar-condicionado. Louvado seja o nome do Senhor. Deus é grandioso. Por causa disso, às vezes nós olhamos para Abacuque, que depois vê a devastação que fica, uma visão terrível que vai ficar depois. Vê como Deus vai tratar os seus inimigos e vai fazer justiça sobre eles. E no versículo 16 do capítulo 3 até ao final, é uma profissão de fé incrível, maravilhosa. No meio de circunstâncias tão difíceis, ele tem a ousadia de dizer, ainda que, não haja nada. Contudo, eu vou me regozijar no meu Deus, no Senhor Deus Jeová, o Deus Criador dos céus e da terra, aquele que está no seu templo e que toda a terra deve baixar a sua voz, deve sentir respeito por Ele, deve reconhecer que Ele é Senhor e deve calar a sua boca e só fazer confissão de fé e oração e respeitar o seu nome. Sempre e continuamente. Glória a Deus. Deus é Deus, Deus não é homem. Deus não vive neste labirinto, nesta confusão que nós, um diz uma coisa, outro diz outra, um acha disto, outro acha daquilo, e um fala de uma maneira, outro fala de outra. É uma confusão. Deus quer que nós nos calemos e nós coloquemos a nossa confiança nele a cada dia, porque Deus tem o céu, tem a terra, tem o universo em suas mãos e a sustenta pela palavra do seu poder. Ele é Deus, Ele é Deus, Ele é Deus. E mesmo no meio da tribulação, diz, porquanto
Versículo 17. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, produto da oliveira minta, os campos não produzam mantimento, as ovelhas da manada sejam arrebatadas, e nos currais não hajam vacas, todavia, mesmo assim, mesmo uma situação destas, eu vou-me regozijar no Senhor. Aleluia. Não é fácil. Não é fácil. Mas eu quero vos dizer que a alegria do Senhor é a nossa força. Eu não estou dizendo nenhuma novidade, pois não. Os irmãos sabem disso. Os irmãos sabem muito bem disso. A alegria do Senhor é a nossa força. E Ele encontrou o caminho, a maneira de se poder alegrar quando não tinha nada para se alegrar. Porque Ele vê a devastação, vê a situação, vê as trevas ao seu redor, vê os ímpios a governar e a vir como carrascos sobre a nação de Israel, vê os seus companheiros e compatriotas serem levados para a Babilónia. E ele só tinha razão para se lamentar e para se queixar, humanamente falando, não é? Ou no panorama ao seu redor. Mas o que é que ele faz? O que é que a fé faz, melhor dito? Não é ele, é a fé que ele tem. Agora, é a visão que ele tem. Meus irmãos, se não tivermos visão na nossa mente para ver quem Deus é, se nós não tivermos olhos para ver quem Jesus é, nós nunca vamos confiar nele e andaremos sempre agitados e abanados com as circunstâncias. É verdade, é verdade. Mas a fé que vem por um entendimento, uma visão que nós temos de Deus, um conhecimento que nós temos de Deus, essa visão traz segurança de fé ao nosso coração. Amém? E essa segurança é uma determinação, uma atitude que tomamos de confiar em Deus. E isso é paz para o nosso coração. E aí a alegria pode estar presente. Mesmo no meio da tribulação. Mesmo no meio das situações difíceis. Mesmo no meio dos grandes desafios da vida. E das grandes lutas da vida. Possivelmente muitos de nós aqui estamos lutando. Nós temos desafios, nós temos coisas, nós temos contratempos, nós temos situações. Às vezes nós até estamos desiludidos connosco mesmos. Verdade ou não é? E aí está a prova que nós não podemos confiar em nós. É melhor a gente se deixar do homem cujo fogo está no seu nariz. Diz a Bíblia, não é? Deixe do homem cujo fogo está no seu nariz. Fraco, mortal, que não serve para muito. Então deixe do homem cujo fogo está no seu nariz. Por isso deixe de si mesmo também. Porque também é homem, é mulher. Deixe de si mesmo também. E confie nele. É ele que é o nosso suporte. É ele que é a nossa rocha. É ele que é a nossa fortaleza. É ele que é o nosso ajudador. É ele que é a força de Jacó. É ele que é aquele que trabalha em nosso favor. É aquele que é por nós e, sendo assim, quem será contra nós? Amém? Irmãos, se não dermos lugar à fé, nós andaremos agitados e oprimidos sobre a terra, porque as trevas estão aí à volta. Os inimigos das trevas estão aí a trabalhar a todo o gás, como podemos dizer. E estão aí determinados a batalhar contra nós todos. Todos os que estamos aqui. Ninguém pensa que está fora desta batalha. O inimigo está aí a trabalhar contra todos nós. E nós precisamos de nos colocar na posição da fé diante de Deus e batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Glória a Deus. Se o fizermos unidos, será mais fácil. Se o fizermos desunidos, será mais difícil. Mas se nós estivermos unidos, dermos as mãos e orarmos uns pelos outros numa cadeia. Há 2 domingos atrás, creio que foi feito um desafio para termos um compromisso de oração, de nos levantarmos pela manhã e orarmos ao Senhor e fazermos isso
E muitos dos irmãos tomaram esse compromisso. Será que está esquecido? Não está esquecido. Vamos continuar nesse propósito. Vamos continuar a levantar de manhã cedo e dobrar os nossos joelhos e pegar na nossa Bíblia e ficar ali diante do Senhor e intercedendo e ficando ali lutando contra as trevas, contra os inimigos, em favor do povo de Deus e do povo desta cidade também. Amém? E Deus rasgará os céus, a luz do céu virá e brilhará sobre a nossa vida e Deus nos dará a vitória, porque Deus é um Deus de vitória. O inimigo não pode ter vitória sobre nós, não deverá ter vitória sobre nós, não irá ter vitória sobre nós. A igreja está fundada sobre a rocha, e a rocha é uma rocha poderosa que sustenta toda a igreja. Mas a igreja tem que estar suportada, tem que estar lá, tem que estar firmada, tem que estar firme, tem que estar alicerçada pela fé nessa rocha inabalável que é Jesus Cristo. E uma das coisas, vou terminar, importantes pela fé, e somente pela fé, pelas circunstâncias, nós não temos como nos alegraremos no Senhor. Se não tem nada ao seu redor que se alegre, ou que lhe dê alegria, ou que o ajude, e que tudo está apertado, e tudo está como que querendo sufocar a sua fé e a sua vida espiritual, e roubar a sua alegria, firme-se na fé e olhe para Jesus e confie nele. E essa alegria pode brotar do seu coração como uma fonte que sacia a alma e que consola o coração. E a vida será renovada. Vamos ficar em pé, vamos ficar em pé. Eu quero olhar para ele um pouquinho de tempo agora, no final deste culto. Será que o grupo de louvor pode subir e podermos louvar um pouquinho ao Senhor? Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Os irmãos estão cansados? Os irmãos querem levantar as suas mãos uns momentos e adorar a Deus? Nós estamos diante de alguém muito poderoso, muito abençoador. Alguém que nos quer ajudar, alguém que está ao nosso lado, alguém que está presente aqui. Creio que foi hoje de manhã que eu disse que o tempo de Deus não é amanhã, nem ontem. O tempo de Deus é hoje, é agora. É agora, agora mesmo. Agora, neste momento presente. A minha fé se agiganta agora. A minha fé se volta para Ele. A minha fé toca-o e Ele toca-me através da fé. E eu posso desfrutar dEle agora mesmo. Eu posso desfrutar a sua presença. Eu posso saber que Ele está aqui. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Os irmãos acreditam nisso que podemos? O tempo de Deus é hoje, é agora. A salvação é agora. Hoje, se ouvires a sua voz, não endureçais os vossos corações, diz a palavra do Senhor. O tempo de Deus é agora. E o nosso tempo também é agora. O amanhã não sabemos, o ontem já passou. O nosso tempo é hoje, o tempo é agora. E agora é a hora de nós tomarmos uma atitude de chegarmos a Ele, de orarmos a Ele, de invocar o seu nome. E Ele nos abençoará. O justo viverá da fé. Glória a Deus. Querido Pai, estamos aqui na Tua presença. Obrigado por cada irmão e irmã. Obrigado por tudo o que tens feito por nós. Obrigado por tudo o que estás fazendo. Ó Senhor, obrigado por esta lição que está no livro de Abacuque, que nos mostra que o nosso Deus é um Deus justo, mas também um Deus abençoador, um Deus que está no seu trono e um Deus que exige que o justo, os piedosos, os sinceros vivam da fé, no meio de circunstâncias difíceis, no meio de um mundo que se corrompe e se afunda cada vez mais, Senhor. Um mundo, Senhor, que vive para os desejos da carne e, Senhor, cada um olhando para si mesmo. Oh, Senhor, neste mundo nós precisamos levantar os nossos olhos e confiar no nosso Deus e nos alegrar no nosso Deus, fazer do nosso Deus a nossa festa de cada dia, o nosso pão de cada dia, a nossa vida de cada dia, nosso louvor de cada dia. Senhor Deus, nesta hora, neste momento, oh Senhor, obrigado pela Tua presença aqui, Senhor, para nos ajudar, nos abençoar, nos renovar, nos fortalecer, despertar a nossa fé e falar ao nosso coração, Senhor, Tu
tocar as nossas vidas e nos renovar pelo Teu poder. Nós Te agradecemos, Senhor. Nós Te louvamos em nome do Senhor Jesus Cristo. Abençoa enquanto vamos louvar o Teu nome, Senhor, com um cântico. Senhor, abençoa cada irmão. Irmãos, fica olhando para cima. Fica olhando para Jesus. Pode começar a cantar. Muda-me, Senhor. Aleluia. Molda o meu ser. Renova, Senhor. Tu sabes cada filho Teu que está se confrontando com coisas que o abatem. E tenta mandá-lo para baixo. Renova, Senhor. Aleluia. Meu ser, quero ser o que Tu queres. Faz em mim Sim, Senhor. Aleluia. Tua vontade, faz em mim, Deus. Teu Aleluia. põe em mim, Teu poder. Aleluia. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Meu ser, Muda-me, Senhor. Molda o meu ser. Quero ser o que Tu queres, poder-me agradar. poder te agradar, poder te agradar. Aleluia. Continuemos mais uns momentos na presença do Senhor. Quem sabe, se alguém tem a sua consciência que está perturbando, sabe que quando a nossa consciência tem alguma coisa que nos perturba, só um arrependimento pode trazer alívio, porque o sangue de Jesus só salva os pecados que nos arrependemos. Verdade? E se nós quisermos ser libertos, nós temos que nos arrepender. A nação de Israel foi para o cativeiro porque não se arrependeu. Se tivesse arrependido, se tivesse havido um arrependimento sincero e ter deixado aquelas coisas, aquela vida que levavam, eles nunca teriam ido para o cativeiro. Deus os tinha guardado na sua terra. Não tinham passado por aquele sofrimento. Quando fazemos alguma coisa errada e a consciência nos perturba, só há um caminho, é o arrependimento e pedir a Deus que perdoe. Amém? Amém. Não pense que as coisas passam de qualquer maneira. Não, não. Deus é justo e Ele exige que haja um arrependimento. E por isso, não pense ultrapassar algum problema de consciência sem um arrependimento. E Deus quer nos abençoar a todos. Amém? Quer nos abençoar. E se há alguma outra situação, Deus quer ajudar a sua vida. Deus trata conosco com muita seriedade. Amém? Com muita honestidade. Com um coração verdadeiro. E nós precisamos tratar com Deus também assim, para podermos ser abençoados. Nós não podemos contornar as coisas de qualquer maneira, mas nós devemos ser sinceros e verdadeiros diante de Deus. E se alguma coisa houver em nós que não está correta e a consciência está acusando, então nós precisamos de colocar isso em ordem diante do Senhor com arrependimento. Glória a Deus. Cantemos outra vez.
Aleluia, aleluia. Muda-me, Senhor. Molda o meu ser. Eu quero ser o que tu queres, poder te agradar. Muda-me, Senhor, molda o meu ser, molda o meu ser. Amém, aleluia. No final deste culto, eu estou pronto a orar por qualquer pessoa que tenha alguma situação difícil. Eu sei que Deus ouve a oração. Eu sei que Deus responde à oração. Mas, se o irmão tiver alguma coisa na sua consciência, por favor, não venha fazer perder o meu tempo a orar por si, se não estiver disposto a arrepender e a deixar esse problema ou pôr em ordem. Porque senão estarei perdendo o meu tempo, me desgastando a orar para nada. Para nada. Só estou perdendo o tempo e desgastando as minhas forças orando. Mas se alguém tiver alguma situação, alguma necessidade, eu quero orar. Estou aqui para orar, estou aqui para servir. Não estou aqui para olharem para mim e dizer, um pastor, é isto ou é aquilo. Não, não. Estou aqui para servir e tenho a certeza que Deus vai abençoar se orarmos e se nós orarmos uns pelos outros. E Deus vai tocar a vida das pessoas e Deus vai ouvir a oração e Deus vai mudar situações e Deus vai abençoar corações. E até pode curar enfermidades também. Porque a Bíblia diz para nós confessar as nossas culpas uns aos outros e orarmos uns pelos outros para que saremos. Saremos fisicamente e saremos emocionalmente também. Amém? Porque o pecado também causa ferida emocional, sofrimento emocional. O pecado causa problemas graves na alma, doença na alma, sofrimento na alma. E quando nós nos arrependemos e oramos uns pelos outros, Deus sara as feridas da nossa alma também. Amém? Mas temos que estar dispostos a isso. Glória a Deus. E Deus pode curar fisicamente também as nossas vidas. Nós iremos terminar. Se alguém quiser oração após o término do culto, eu estarei por aqui para qualquer solicitação para orar por alguém. Deus abençoe. Nós vamos terminar o culto nesta tarde em nome do Senhor Jesus Cristo. Terça-feira temos culto aqui, sexta-feira também e no próximo domingo também. São todos bem-vindos. Deus abençoe a cada um. Que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo e a comunhão do seu Espírito seja com cada um de nós. Amém. Deus abençoe. Está terminado. Obrigado.